Oi, cantora, futuro cantor do meu Brasil, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à jornada Cantar do Zero. Eu sou a Aurora Dias, professora de canto e preparadora vocal, e durante essa jornada eu vou te mostrar como é possível aprender a cantar de maneira rápida e descomplicada, mesmo que você esteja começando do zero. Para você que tem o sonho de aprender a cantar ou melhorar a sua técnica vocal, hoje você vai entender quais são os 5 principais erros que as pessoas cometem quando querem começar a estudar canto e que também podem estar impedindo você de sair do lugar e realizar o seu sonho de cantar. Olha, eu já ouvi muitas pessoas dizerem que acham impossível alguém aprender a cantar bem porque acham que não tem talento, ou se consideram desafinadas, ou até mesmo porque acham que já passaram da idade. Mas eu quero te mostrar o que alguns dos meus alunos e pessoas que já estudaram comigo têm a dizer sobre isso. A minha relação com o canto, assim, eu sempre tive vontade de realmente procurar e fazer uma questão profissional ali. Só que a gente sabe que autoestima e autoconfiança e tudo anda muito junto, né? E muitas vezes a gente não tem o suficiente pra gente se arriscar fazer alguma coisa nova que a gente não é acostumado. Fiquei por um tempo, né, da minha vida achando que eu só podia fazer grave. E eu falei assim, não, gente, eu só canto grave, eu não canto nada agudo. Assim, minha vida não é aguda, eu bem que eu queria, mas eu não consigo. Não adianta. Quando nasceu minha primeira neta, eu me aposentei. E dentro dessa parada, eu procurei coisas para continuar minha vida, continuar gostando de viver. E uma das coisas, principalmente na pandemia, foi cantar. E aí Menelik falou assim, faz uns meses de aula com a Aurora para você ver se você não é aguda. Vai fazer. Aí a Aurora falou, vem fazer aula, vamos ver. E aí foi assim que tudo começou. E aí eu pensei, não, eu quero aprender a fazer uma nota mais aguda. E isso foi o motivo que me levou realmente a procurar a aula de canto. Porque eu via aquele pessoal lá, gritando, fazendo aquelas coisas incríveis. Eu falava assim, não vou conseguir fazer isso nunca, gente. Desiste, minha voz para, ela não sobe, eu vou ficar aqui desesperada, gritando. Eu decidi fazer essa aula de canto com você, que é uma coisa diferente, é uma coisa nova e que me trouxe novos amigos e novas formas de ver a música, o canto. Às vezes eu vejo uma música e falo assim, Aurora, não vai estar dando. Você consegue, meninos. E aí, moral da história, que a minha voz mudou completamente. E foi realmente, assim, um ponto de virada muito doido. Foi com as suas aulas que eu falei assim, não, então realmente a minha voz é diferente do que eu estava achando que ela era. Calma, vamos rever isso aqui. A única pessoa que pode te dizer aonde você pode chegar e do que você é capaz, realmente é você mesmo. Dê um voto de confiança em você e invista em você. Porque se você for esperar sempre outros investirem em você, outros olharem para você e outros falarem alguma coisa para você, normalmente a gente sempre vai ficar empacado, né? Sempre vai ter algo ali entre a gente e o nosso sonho. Cantar não tem idade para começar. Se você começa pequenininho, ótimo. Mas qualquer hora, qualquer momento. Toda vez que eu escuto alguém falando que não sabe cantar, que não pode cantar, que não isso, que não aquilo, eu acho assim, gente, você tá louco. Porque eu acho que todo mundo pode cantar e cantar faz parte. E se você quer cantar, por que não? Quem que te impede? Não deixe o medo te impedir, porque vocês têm potencial. Todos nós temos. Pois é, gente. Hoje eu sou cantora, professora de canto e preparadora vocal e eu tenho muitos alunos, mas nem sempre foi assim. Eu era um pouco como você, eu queria aprender a cantar, mas eu não sabia como fazer a minha voz ter um brilho especial. Então, antes de entrar no nosso conteúdo, deixa eu falar um pouquinho para vocês quem eu sou e como eu consegui esse resultado. Então, eu vim de uma família de artistas. Minha mãe é professora de música, eu tenho 2 irmãs que são super talentosas e a gente sempre fez arte juntas desde criança. Então, desde cedo, eu sabia que eu queria ser artista, mas eu achava que eu não tinha um talento assim para cantar, né? Não é que eu não tinha talento, é que a minha voz ela não tinha algo de especial, não chamava atenção, sabe? Então todo mundo me dizia que eu tinha talento pro teatro porque eu era muito engraçada e ficava por aí.
Então, mesmo tendo estudado muitos anos de música com a minha mãe, participava dos musicais que ela dirigia, eu fiz faculdade de teatro. E nesse mesmo período eu comecei a cantar aí em bandas em Salvador, como cantora principal, como backing vocal, que são aqueles cantores que acompanham o cantor principal, sabe, fazendo outras vozes. Mas, pra falar a verdade, eu não me sentia assim completa fazendo teatro puro e nem a música pura. O que eu queria era juntar tudo e fazer uma mistureba ali. Então eu resolvi me dedicar aos estudos de teatro musical. Aí em 2005 eu fui fazer um curso profissionalizante na Hertfordshire Theatre School em Londres e lá eu passei por algumas experiências que marcaram muito a minha caminhada e começaram a me transformar. Então assim, mesmo cantando em bares e fazendo shows com banda, as aulas de canto e de voz eram o meu maior desafio, porque eu me sentia incapaz, sem brilho, eu duvidava das minhas habilidades, e aí eu olhava meus colegas cantando, lindo assim, aí eu pensava, gente, o que eu tô fazendo aqui no caso? Eu não consigo fazer isso que eles fazem. Aí um dia eu falei isso pra minha professora de canto do curso e ela me disse, então por que você tá aqui? Alguma coisa você tem, porque senão você não teria passado no teste para estar aqui. Aí, gente, ela me passou uma série curta de exercícios para fazer em casa sempre que eu pudesse. A partir daí, eu percebi pelo menos duas coisas. Primeiro, que eu precisava trabalhar a minha autoconfiança e também me dedicar e praticar com mais frequência, porque eu cantava, mas eu não treinava. Então, eu passei todas as minhas férias estudando e aí eu repeti esses exercícios, ó, mesmo sem saber para onde que eles iam me levar. Mas eram as únicas coisas que eu podia fazer por mim e pela minha voz naquele momento, né? Num outro país, sozinha. Então aí, quando as férias terminaram e a gente voltou para a sala de aula, a professora me pediu para cantar um pedacinho de uma música. Aí, gente, nesse momento, sabe quando você sente todo mundo ali te olhando assim, porque a minha voz estava diferente e chamou a atenção. Aí o que acontece? Eu melhorei muito depois desses estudos, mas eu ainda não estava boa a ponto de me destacar e acreditar em mim mesma. Aí os professores começaram a me dar mais responsabilidade, me colocando como líder de naipe, porque perceberam que eu tinha uma musicalidade e uma habilidade para liderança, mas ainda assim eu não ganhei nenhum solo porque a minha voz ainda não estava ali pronta, né? Aí depois disso eu resolvi fazer um mestrado em teatro musical na Royal Central School of Speech and Drama, também na Inglaterra. E uma das professoras viu algo diferente na minha voz. E apesar de eu mesma ainda ter dúvidas sobre o meu potencial, eu percebi que ela acreditava em mim. Então, nas aulas de técnica, ela me falava sempre que o meu corpo já estava... O corpo já está entendendo as bases do canto, mas falava que o meu cérebro precisava acompanhar esse desenvolvimento. Eu ainda não estava entendendo conscientemente o que eu estava fazendo. Então, ela começou a me dar músicas cada vez mais difíceis para eu cantar, mesmo eu achando que eu não era capaz. Mas aí, quando eu percebi, já estava cantando. A confiança dela foi essencial para que eu também começasse a acreditar em mim e ter consciência do que eu era capaz de fazer. Então aí eu entendi que o segredo era me manter dedicada e com o tempo os resultados surgiriam. Aí percebi no meu trabalho como cantora de banda uma melhora também significativa. Aí eu comecei a cantar músicas, sabe, aquelas músicas difíceis que a gente acha, não vou cantar isso jamais, eu não me permitia. E também a experimentar novos estilos musicais e novas tonalidades. Foi nesse mesmo período que eu ganhei o meu primeiro solo importante numa montagem do mestrado. E que veio o segundo, depois o terceiro e alguns outros. Depois disso eu voltei para o Brasil. E mesmo tendo vivido tudo aquilo e aprendido tanto, por algum motivo, gente, eu acreditei que eu fosse voltar do mesmo jeito que eu fui. Então, numa tentativa de me inserir no mercado de trabalho, eu decidi fazer uma seleção para uma pós-graduação em teatro musicado na Unirio. Para minha surpresa, eu fui aprovada com nota 10 na prova de canto. Gente, que susto! E nas aulas, os professores apontavam que tinha alguma coisa diferente e muito legal na minha voz, o que assim me gerou uma curiosidade em relação à técnica vocal que eu tinha desenvolvido e ao que mais seria possível fazer cantando. Então eu fui estudar com professores de canto incríveis, como Maurício Moço, Agnes Moço, Mirna Rubim, Guilherme Borges, Janaína Azevedo e Leonardo Wagner, que ampliaram o meu leque de experiências com dicas e ensinamentos bem diferentes, mas muito eficazes. Nesse período, sem muito compromisso, eu comecei a dar umas aulas de canto e aí, gente, eu descobri um novo mundo. Eu comecei a experimentar diferentes metodologias que eu mesma fazia como aluna,
como cantora, como atriz, e observava quais delas funcionavam melhor para cada aluno e também para mim enquanto professora. Aí eu percebia que alguns processos eram mais lentos, outros eram mais rápidos, alguns alunos tinham resultados melhores do que outros, e eu queria entender por quê, né? Então, durante um tempo, todas aquelas metodologias que eu havia estudado estavam confusas na minha cabeça. Mas só mais tarde é que eu fui entender melhor tudo isso. Até que, além das aulas particulares e do trabalho com as bandas, que continuou por todo esse tempo, eu finalmente fui selecionada para participar de alguns espetáculos de grande porte como atriz e cantora. Então, claro, eu aproveitei a oportunidade que estava nas minhas mãos para aprender mais. Eu comecei a observar tudo, como que os atores cuidavam de suas vozes, como era o trabalho dos diretores, dos preparadores, sempre assim já catalogando assim, todas as possibilidades para as diferentes vozes, como que os atores se preparavam para cantar. E um dos momentos mais marcantes foi quando, em um dos espetáculos, mesmo tendo uma preparadora vocal, eu sentia que a minha voz não estava assim encaixando com aquele estilo musical que ia ser cantado. Então, aí eu comecei a fazer meus próprios exercícios vocais separadinho, enquanto os meus colegas ensaiavam. Um dia, uma das minhas colegas me viu aquecendo atrás da coxia e pediu para experimentar os meus exercícios. Daí, no dia seguinte veio mais uma colega, e aí depois 3, depois 4, até que o elenco inteiro, inclusive o diretor do espetáculo, estava fazendo o meu aquecimento. Aí ali eu tive a comprovação de que o meu lado professora tinha alguma coisa para oferecer. Afinal, este elenco não era feito por pessoas iniciantes, como os meus alunos até então. Foi por conta disso que no próximo espetáculo dessa companhia, o diretor me chamou para fazer oficialmente a preparação vocal dos atores. Eu passei alguns anos assim, dando aula de canto, trabalhando como atriz, como cantora, como preparadora vocal de outros espetáculos. Daí, mais tarde, eu passei a dar aula em cursos técnicos, faculdades, como a CAU, no Rio de Janeiro, e o Célia Helena em São Paulo, duas das maiores escolas de teatro do Brasil, que já formaram boa parte dos artistas que a gente conhece no teatro e na TV. Em 2017 eu fui chamada para trabalhar no Show dos Famosos na TV Globo, preparando grandes celebridades para homenagear outros artistas. Inclusive a primeira pessoa que eu tive que preparar quando eu cheguei lá foi a Fafá de Belém, só a Fafá de Belém. Foi um tal de assim, gente, me mantém concentrado, concentração, meu Deus, eu tô dando aula pra Fafá de Belém, meu Deus, concentra. Mas aí, depois dela vieram muitos outros famosos, como Mumuzinho, Diogo Nogueira, Paulo Ricardo, Sandra de Sá, Ludmilla, Thiago Abravanel, Nelson Freitas, Di Ferreiro, Ícaro Silva e muitos outros que eu amei trabalhar. Essa experiência, gente, foi muito reveladora para mim, porque eu tinha a ideia de que os grandes cantores sempre cantavam bem e estavam sempre com a voz perfeita, mas eu descobri, gente, que não é bem assim. Eles cantavam muito mesmo, mas tinham as mesmas dificuldades dos cantores anônimos. Eles também tinham voz cansada, se queixavam de voz na garganta, que a voz falhava, às vezes tinham algumas inseguranças em relação à voz, o que é normal. E não conheciam todas as possibilidades das suas vozes e por aí vai. Quase tudo igual aos outros alunos que eu já ensinava. A maior diferença era que eles podiam até ter alguma insegurança em relação à sua voz, mas eles não duvidavam de si mesmos e sabiam da própria capacidade. Aí eles sabiam explorar os melhores aspectos do seu instrumento e disfarçar aquilo que não dominavam tão bem. Mais uma vez, a questão da autoconfiança chamou a minha atenção e aí eu comecei a levar isso também para mim e para os meus alunos. Mas a grande descoberta foi que todo o meu conhecimento foi colocado à prova, porque ele tinha que ser passado de uma forma muito rápida e descomplicada, porque os artistas tinham 3 dias para se preparar para fazer a apresentação ao vivo para o país inteiro. Aí eu fui percebendo como tinha sido importante todas aquelas experiências que eu tinha acumulado, porque minhas observações e conhecimentos me serviram como uma espécie assim, de um baúzinho, dependendo de qual situação, da necessidade de cada artista, a dificuldade técnica de cada homenageado, aí eu ia lá e tirava uma técnica diferente da cachola. Mas mesmo com todas essas experiências, algumas dificuldades que eu encontrava na minha voz e na voz dos meus alunos ainda me preocupavam e me faziam sentir que algo ainda estava faltando. E esse algo era um cuidado mais atento e um conhecimento mais profundo sobre saúde vocal. Foi aí que durante a pandemia, por ter sido forçada, a atuar menos nos palcos e mais dentro de casa,
eu aproveitei para mergulhar ainda mais no ensino do canto e de fisiologia da voz. Então eu estudei vários artigos científicos fundamentados em estudos do mundo inteiro, entre eles os do Dr. Reinaldo Yazaki, que é otorrino de voz artística, e a doutora Adriana Bezerra, fonoaudióloga, muito experiente nessa área. E essa foi a cereja do bolo da minha experiência, porque com isso eu passei a detectar muito mais facilmente os problemas da minha voz e dos meus alunos e a compreender como resolvê-los, otimizando mais ainda os resultados das minhas aulas de canto. E o mais incrível, em muito menos tempo. Eu comecei, gente, a obter respostas que eu tanto buscava e finalmente consegui organizar esses conhecimentos em um método mais simples, direto, objetivo e melhor, que funciona para todo mundo, seja um iniciante que está começando do zero ou um cantor profissional, como aqueles que eu preparei lá na Globo. Afinal de contas, apesar de muito estudiosa e paciente, quem me conhece sabe que eu gosto de coisa dinâmica, divertida e de resultados rápidos. E é exatamente por isso que eu estou dividindo tudo isso com vocês. Porque se eu, mesmo com toda aquela insegurança e com aquela voz pequena que eu falei lá atrás, se eu conseguir, todo mundo consegue, gente. E eu pude comprovar isso com os meus alunos, porque além de cantar, eu amo ensinar. E já testemunhei centenas de pessoas sem nenhuma experiência que se achavam incapazes, inseguras, desafinadas. Todas elas aprenderam a cantar. E eu amo ver a expressão de alegria no rosto dos meus alunos quando eles vencem um obstáculo, alcançam um objetivo novo na sua voz. É mágico! Eu já vi muita gente desistir de fazer aula de canto porque fizeram aulas focadas só na parte técnica e isso fazia com que eles perdessem a alegria e o prazer na hora de cantar. Também por isso eu me sinto chamada a compartilhar o meu método com vocês, porque, como eu falei, eu acredito que o estudo do canto deve ser alegre, prazeroso e cantar é, acima de tudo, uma forma de expressar tudo aquilo que está dentro da gente. E é o meu papel ajudar as pessoas a acreditarem no seu potencial e a realizarem o seu sonho de cantar. Assim como um dia aquela professora acreditou no meu talento, na minha voz e transformou a minha vida. Então, para a gente poder começar, eu queria que você tirasse um minuto agora e pensasse: por que você quer aprender a cantar? Coloca aqui no chat para mim. Ou então, se você já canta, eu quero que você se lembre do porquê você começou a cantar. E durante a nossa jornada aqui, eu quero que você mantenha isso em mente, para não se perder em pensamentos de insegurança, de comparação e no auto-julgamento. Tá certo? Então, se você ainda não pegou um caderno, pegue aí e anote para não esquecer. Qual é o seu porquê? Então vamos lá? Eu vou começar falando quais são os 5 principais erros que as pessoas cometem quando começam ou querem começar a cantar. Erro número 1. Duvidar de si mesmo e achar que cantar depende de ter um dom. Eu entendo que você pense assim. É realmente impressionante quando a gente vê uma criança ou mesmo um adulto cantando lindamente sem ter feito aula de canto. É verdade. A gente sabe que isso acontece também em outras áreas até. Por exemplo, crianças que desenham super bem, têm muita facilidade com matemática, são gênios realmente. Então é verdade, o dom existe e é o nome que a gente dá para explicar essas super inteligências. Super inteligências, mas isso não significa que você, que talvez não tenha nascido com tanta facilidade, não possa cantar. Como eu falei anteriormente, eu mesma sou a prova disso e eu já tive muitos alunos que chegavam para mim dizendo que queriam cantar, mas se achavam desafinados ou tinham vergonha ou que duvidavam de si mesmos e depois de ouvirem comentários negativos também de outras pessoas, mas depois se descobriram ótimos cantores. O que você precisa saber agora é que voz é músculo e praticando você pode aprender a cantar. Se você fala, você pode cantar. Muitas vezes, o que te faz duvidar de si mesmo é a falta de consciência sobre o que acontece com o seu aparelho quando você canta. E aí, consequentemente, a falta de controle sobre ele. Estes são recursos perfeitamente treináveis, gente. Então, ficar pensando mal de si mesmo, duvidando das suas capacidades antes de ter essas ferramentas, só vai te atrapalhar na hora de realizar o seu sonho de cantar. Então, a primeira coisa que você precisa é
parar de dar atenção a esses pensamentos de autodepreciação, autojulgamento, comparação e abrir espaço na sua mente e na sua vida para a realização do seu sonho e acreditar que é possível. É só treinar. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo aqui? Okay. So this is my thing. When people go, you're so talented, you were born with natural talent. I'm like, no. All I'm saying is when people say artists are born with talent, you're not. You have to really learn and really practice. This is me playing guitar and singing. I'm going to put it into my mic like this. I'm addicted to and then. But I'm Então, para vencer esse primeiro erro, cantar não depende de dom, depende de você se conhecer, acreditar em você e, principalmente, praticar. Erro número 2, querer cantar igual ao intérprete que você ouve. Eu sei, gente, que você quer cantar igual a Beyoncé, igual a Anitta, eu quero cantar igual o Djavan, Ivete Sangalo, Roberto Carlos, Leonardo Gonçalves ou outra referência que você tenha. Eu sei, mas a voz é uma das coisas que nos diferencia das outras pessoas. É como se fosse a nossa impressão digital. Você só sabe que está falando com uma pessoa no telefone porque a voz dela é só dela e não de outra pessoa. Então, algumas vozes podem até ser parecidas, mas elas não vão ser iguais. Então, no começo você pode até querer imitar seus cantores favoritos para você se desenvolver, mas se você ficar insistindo em cantar exatamente igual a eles, você não só pode se machucar, como você também pode se frustrar por nunca conseguir. Então, um dos segredos do seu crescimento vocal é conhecer e desenvolver a sua própria voz, com a sua identidade e do seu jeito. Você já imaginou, gente, se os nossos artistas preferidos fossem todos iguais, tivessem a mesma voz? Não ia ter graça, né? Então, ter essas referências é importantíssimo para você ampliar os seus horizontes, mas elas deveriam servir apenas como inspiração e não como seu objetivo final. Então, para evitar esse erro de querer cantar igual aos seus ídolos, o quanto antes você começar a descobrir a sua própria voz, alinhar suas expectativas, a quem você é, descobrir o que você tem para oferecer e fizer as pazes com isso, mais rápido você vai se desenvolver. Então, assim, para ficar mais prático, eu vou te mostrar um processo de aula que eu fiz com minha aluna. Olha só, ela queria cantar essa música aqui. I never win at love. At love I always lose. Porque ela ama blues, mas a voz dela, gente, é daquelas vozes super aveludadas, sabe? Quase locutora de rádio. E essa voz da gravação é super frontal, cheia de vibrato e também melismas. Então, assim, obviamente a gente teve que fazer algumas adaptações. Agora imagine, isso aqui seria eu tentando imitar a Jamaica. I never win at love. At love I always lose. Seria mais ou menos assim o que eu estava entendendo da voz dela. Mas a Jamaica, ela canta dessa forma por conta da história dela, da fisiologia dela, então faz sentido para ela. Agora, se eu fosse tentar cantar como ela, eu ia forçar minha voz, eu ia me machucar e eu não ia soar como eu. Agora, como é que seria isso eu tentando fazer do meu próprio jeito, como eu entendo a música, como eu gostaria de expressar essa música? I never win at love. At love I always lose. Então vamos lá. Erro número 3. Tentar estudar canto sem um acompanhamento profissional. Quem nunca quis aprender a cantar, aí foi lá no YouTube ou deu um Google sobre o assunto e deu de cara com os mais variados exercícios e dicas vocais.
Até meu mesmo tem no YouTube aqui. Estes exercícios, eles podem até te ajudar a começar a treinar a sua voz, mas só com eles você não vai desenvolver uma verdadeira consciência das suas necessidades e do porquê de cada exercício, o que vai tornar o seu processo muito complicado. Além disso, vai ser muito difícil diferenciar quais exercícios são mais eficientes para você, para o seu tipo de voz, para as suas dificuldades e para o estilo musical que você quer cantar. E você pode perder muito mais tempo nesse processo até descobrir o que mais funciona para a sua voz. Sem falar que fazer exercícios inadequados para você pode te levar até para um objetivo que não é o que você quer alcançar, ou até para uma lesão. Isso porque, como eu falei, cada voz funciona de um jeito diferente, tem demandas específicas e cada estilo musical também. E tem mais, você sabia que você se ouve de uma maneira diferente do que de fato a sua voz está soando do lado de fora? Por isso que estudar sozinho às vezes é tão complicado, assim como se autoavaliar também. Porque quando você depende unicamente da sua avaliação, você corre o risco de não conseguir identificar as suas qualidades, se está cantando do jeito certo, se você está respirando corretamente e ainda novas possibilidades que você poderia experimentar. Então, gente, por isso o acompanhamento profissional é importante para todas as pessoas, inclusive para você que já canta, porque vai te trazer um conhecimento sobre você e sua voz, e daí vai te ajudar a fazer melhores escolhas e obter resultados mais rápidos e eficazes e descomplicar tudo isso para você. Mas, gente, olha só, não se preocupe, porque provavelmente vai chegar um momento em que você não vai mais precisar do professor o tempo inteiro, porque o objetivo é que você adquira o domínio sobre este conhecimento para saber o que fazer e como usar a sua voz. Então, a necessidade do acompanhamento com o profissional, ela vai ficando cada vez mais espaçada. Não se preocupe, porque você não vai ter que fazer aula de canto para sempre. E eu gosto de falar disso porque é muito comum os alunos virem fazer aula porque se acham péssimos, porque se acham desafinados. Por exemplo, eu tenho uma aluna que no primeiro dia de aula parava toda vez que chegava no agudo, dizendo que ela não ia mais, que não tinha agudos. Mas, na verdade, o que estava acontecendo é que ela estava com medo desses agudos. Mas eles estavam todos ali. Erro número 4. Achar que você não canta bem porque não tem técnica. Provavelmente você já canta e nem sabe disso, ou achou que é ruim porque nunca estudou. Você falaria isso de Walt Disney ou Jimi Hendrix? Você sabia que eles são autodidatas? Pois é, parece até que eu tô me contradizendo, mas segue aqui comigo que vai fazer sentido. Às vezes a gente não sabe que é bom numa coisa porque ninguém nunca chegou para nos dizer isso. Então, por isso, se você ama cantar, continue cantando. O estudo da técnica vai refinar aquilo que você já tem de bom e adicionar habilidades que ainda não tem. Além disso, a técnica sozinha, ela não faz milagre, gente. Eu vejo muitos cantores e profissionais de canto que trabalham só técnica vocal, sem trabalhar repertório ou fazer nenhuma relação com ele, mas isso não só pode fazer com que você perca o prazer e a motivação de cantar, como também cria uma separação, assim, sabe? Entre o momento técnica vocal, o momento cantar. E aí, eu não sei se vocês também já perceberam, mas às vezes cria até uma divisão negativa, sabe? Entre as pessoas que já cantam e aquelas pessoas que estão começando, é como se fosse assim, um melhor ou pior que o outro. E é por isso que eu acho tão importante ter um método simples, sabe? Direto, descomplicado, para atingir todos os que têm o desejo de cantar. Vamos lá. Exercícios e técnicas são fundamentais, entenda, mas é preciso trabalhar também o repertório, a autoconfiança, o prazer de simplesmente cantar. A verdade é que quando você começa a adicionar novos conhecimentos ao que você já intuitivamente já sabe, é que você sai do zero para estágios muito mais avançados. Então, não, meu povo, não é só a técnica que vai fazer você cantar. Valorize o que você já sabe fazer. Eu já recebi vários alunos que cantavam super bem, mas ficavam com a voz cansada depois do show e não sabiam o que fazer para evitar isso. E com pequenas dicas e poucas aulas já resolveram o problema e já estão cantando aí melhor ainda do que já cantavam, mas eles já cantavam. Erro número 5. Não saber sobre o que é a música que você está cantando.
Esse é ótimo, hein? Esse é um ponto muito importante, gente, porque quem nunca escolheu uma música para cantar só porque gosta dela, mas não faz ideia do que a letra está dizendo, ou não escolheu um caminho interpretativo para dar para ela? Isso é muito comum, porque às vezes a gente fica fisgado, assim, fisgado pela melodia, ou pelo ritmo, ou até pelo intérprete, né? Os fãs, nós somos fãs de quem está cantando. Mas se você não analisar com cuidado a letra, ou o que o compositor quis dizer com aquela música, ou até o que você quer comunicar com ela, isso faz com que você cante de maneira vazia, sem conexão, sem sentido, sem conteúdo. Fora que às vezes pode até expressar alguma coisa exatamente oposta do que diz a letra. Então, por exemplo, a música Boas Festas de Assis Valente é cantada em plenos pulmões por todos nós todo final de ano. Lembra dela? É assim, ó. Anoiteceu, o sino gemeu e a gente ficou feliz a rezar. Papai Noel, vê se você tem a felicidade pra você me dar. Mas, gente, vocês já pararam para analisar a letra dessa música? Ela tá falando sobre desigualdade das comemorações natalinas, onde muitos não têm as grandes ceias e nem ganham presentes. Observa aqui comigo. Já faz tempo que eu pedi, mas o meu Papai Noel não vem. Com certeza já morreu, ou então felicidade é brinquedo que não tem. Saber exatamente o que você está comunicando através da música é muito importante, não só para ajudar na sua expressividade, como também quando estiver se sentindo inseguro ou com medo de cantar na frente de um público. Preste atenção. Quando você não se conecta com a letra da música, você começa a pensar em coisas como: ai, será que eu tô cantando errado? Ai, meu Deus, ai, que vergonha! Ou o que será que as pessoas estão pensando de mim? Coisas que vão reforçar a sua própria insegurança. E com isso, você pode acabar perdendo a confiança do público que está te assistindo. E isso ninguém quer, não é verdade? Então, é muito importante você fazer um estudo dessa letra, se conectar com essa música e aí compor a sua história dessa canção que você quer apresentar. É na fusão da sua personalidade, da sua voz, com essa música que nasce a sua interpretação. Então, gente, na aula de hoje eu te falei quais são os 5 erros mais cometidos por pessoas quando começam ou querem começar a cantar e por que eles te impedem de realizar o seu sonho de cantar. Na próxima aula eu vou te mostrar o que você precisa saber para começar a cantar, quais são e para que servem alguns dos exercícios vocais, como escolher uma música perfeita para você, como fazer uma apresentação de arrepiar. Então, agora eu quero ouvir de você quais foram as suas maiores descobertas na aula de hoje. E eu vou fazer um post com essa pergunta no meu Instagram e eu quero que você vá lá, aí depois você me segue e depois você comenta com qual desses erros você mais se identificou. O link vai estar aqui no chat, é só clicar e ir direto para lá. E também eu vou abrir uma caixinha de perguntas nos stories para você colocar lá quais dúvidas ficaram em relação à aula de hoje. E assim a gente vai poder também interagir um pouquinho mais de perto. E por hoje é só, eu quero agradecer a presença de vocês. Se você curtiu a aula e conhece gente que pode se interessar pelo assunto, aproveita, compartilha com eles e não perca também a nossa próxima aula. Até lá, um beijo enorme, tchau!